Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus aquela multidão, subiu ao monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Começando então a falar, ensinava-os nestes termos: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Na festa de Todos os Santos, nós nos unimos como igreja militante, a nossa igreja aqui na terra, à igreja triunfante, os santos no céu. E dos santos que estão nos céus, a igreja coloca alguns num catálogo chamado de cânon. O termo cânon significa regra. Então coloca lá num catálogo dos santos. Depois de um processo, nos tempos mais recentes, um processo chamado de canonização, em que se exige pelo menos 2 milagres, um depois da beatificação, outro depois, um antes da beatificação, outro depois da beatificação, milagres comprovados. Então o santo é colocado no cânon. Mas são muitos santos que estão nos céus e que não estão colocados no cânon, né? Não foram canonizados. Porque na realidade todos nós temos a vocação à santidade, mas esses foram colocados por 2 motivos. Primeiro, para nos mostrar que a nossa vocação, por isso os santos são para nós modelos. A igreja estuda suas vidas, estuda seus escritos, suas atitudes, e depois são colocados como modelos de virtudes. Para se entrar com um processo de canonização, primeiro é preciso que um santo se destaque numa virtude em grau heróico. Depois é que se abre o processo. Por quê? Porque eles são modelos daquela virtude para nós. Uns modelos de pureza, outros modelos de caridade, outros modelos de humildade, outros de simplicidade. E cada um se destaca numa virtude de modo especial. Então, os santos são nossos modelos. Olhamos o exemplo de uma Santa Teresinha, a santa do amor e da simplicidade, da confiança em Deus, uma Santa Teresa de Calcutá e agora a Santa Dulce dos Pobres, modelo de caridade, de entrega total, de modo despojado. Um São João Maria Vianney, modelo para o sacerdote, de humildade, de pureza e de caridade pastoral, que deve ser a principal virtude do padre diocesano. E assim tantos outros. Temos esses modelos para nós seguirmos. Podemos estudar, conhecer as suas vidas e dizer como Santo Agostinho: eles conseguiram, eu também vou conseguir.
Passaram por esse chão, por essa terra, tiveram suas lutas, seus combates, foram também tentados pelo demônio, tiveram também os combates contra si mesmos, com os combates contra seus próprios defeitos, suas próprias limitações, e venceram. Tiveram vida de oração, vida de sacramentos, participação na vida da igreja, alguns trabalhando com o povo, outros de modo mais recolhido, mas todos eles se santificaram, se configuraram a Jesus e hoje estão no céu. O Papa João Paulo II foi o Papa São João Paulo II que canonizou o maior número de santos em toda a história da igreja. E ele dizia que isto era porque ele queria mostrar que a santidade é para todos. Então ele canonizou crianças, canonizou jovens, homens, mulheres, padres, religiosas, donas de casa, chefes de família, para mostrar que a santidade é para todos. Então esses santos são modelos para nós. Cada um procura então conhecer a vida de um santo, pelo menos, e dizer, esse santo aqui vai ser meu modelo. Esse santo aqui vai ser o meu protetor. Então todo mundo deve ter um santo de especial devoção para ser o seu protetor e o seu modelo. Evidentemente alguns são meio excêntricos, se quiser fazer alguma coisa diferente, pergunta ao padre. Para não fazer coisa excêntrica, fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, aí tem que perguntar ao confessor. Porque algumas coisas são dadas como dons aos santos, não são dadas para nós. Como São Simão Estilita, que ficou 40 anos em cima de uma coluna. Não vão fazer isso. Pergunte ao padre. Pode, vou dizer que não. Mas são modelos. E a história está cheia de exemplos para nós. Mas são também nossos intercessores. Eles oram por nós. Estão lá diante de Deus, na visão beatífica, daquilo que São Tomás chama de lumen gloriae, eles têm a luz da glória, esta visão, então contemplam a Deus face a face, amam, contemplam e possuem a Deus, são mergulhados no próprio Deus e que Deus é tudo em todos. Esta contemplação de Deus não é uma contemplação passiva, é uma contemplação ativa que participa da vida do próprio Deus, mas também não ficam lá à toa, eles intercedem por nós e pedem por nós. Por isso, quando nós pedimos aos santos, eles intercedem por nós como nossos advogados. A igreja então nos colocou exatamente os santos para que intercedam por nós. E intercedem por nós. Os milagres atribuídos aos santos aí são exemplos disso. E a igreja, como eu disse, até exige que haja pelo menos um milagre comprovado para que haja beatificação e um outro milagre depois da beatificação para que haja canonização. Por quê? Porque aquele milagre é atribuído à intercessão daquele santo. Então, pensamos. É claro que toda a graça vem de Deus. Ele é que é a fonte. E vem pelos merecimentos de Jesus. E com Jesus nós temos Maria, que participa, no certo sentido, desses merecimentos. Como a mãe de Deus e grande também intercessora. Então os santos pedem. Alguns até criticam os católicos quando dizem, puxa, vocês pedem aos santos, eu peço direto a Deus. Isso é ótimo, não tem problema. Mas quando nós pedimos aos santos, pedimos a alguém que tem muito mais merecimentos do que nós. E se nós podemos aqui na terra pedir uns pelos outros, não é assim? A gente diz, reza por mim, pede por mim, não é assim? E nós aqui, que ainda estamos sujeitos ao pecado, caímos, e quantas vezes caímos, né? E nós podemos pedir, e Deus atende. Imagine quando um santo pede por nós, aí Deus atende muito mais. Por isso, quando falamos a Jesus, dizemos, tende piedade de nós. Quando falamos aos santos, rogai por nós, pedi por nós. Então, os santos são nossos intercessores. Os grandes intercessores de nós são os santos. Então, peçam aos santos, implorem, insistam, e eles atendem. Me lembro do Padre Pio, uma vez numa procissão, Santo Padre Pio, uma senhora começou a pedir a ele só no pensamento, e ele passando,
E ela pedindo no pensamento: por favor, Padre Pio, me dá uma graça, me dá essa graça. Eu não me lembro agora que graça que era. E Padre Pio olhou para ela e disse: chega, já escutei. Santo Padre Pio. Porque eles escutam, e ele estava vivo ainda, só que ele escutou sem ela falar, só pensou. Lá no céu é assim. Peçamos aos santos e eles nos atendem. E como intercedem por nós. Mas todos nós devemos também ser santos. E devemos cuidar da nossa vida espiritual para que um dia possamos alcançar o céu. E como é que vamos ser santos? Jesus traçou para nós hoje no Evangelho o perfil do cristão. O que é que o cristão deve ser? Ele começa falando das bem-aventuranças. Aliás, todo o Evangelho, Jesus de vez em quando fala de uma bem-aventurança, não é? Bem-aventurado que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Bem-aventurado o servo que o Senhor ao voltar achar vigilante. Há várias bem-aventuranças, mas essa Jesus, ele condensa. São Mateus coloca 8, né? São Lucas diminui um pouquinho, mas São Mateus coloca 8 para dizer: assim é que o cristão deve ser. Qual é o perfil do cristão? E as bem-aventuranças não são apenas uma promessa de felicidade, e a gente às vezes procura praticar as bem-aventuranças já interessados na felicidade, mas as bem-aventuranças mostram o nosso perfil de cristãos e de sermos objetos das bênçãos especiais de Deus. Então, quer alcançar a perfeição? Vive as bem-aventuranças, que são virtudes. E Jesus diz: você que é cristão deve ser assim. E é muito significativo porque o Cristo, quando ele diz as bem-aventuranças, ele está falando também dele mesmo, porque a identidade dele está ali. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele foi o primeiro. Ele mesmo diz: eu não tinha um lugar, o Filho do Homem não tem um lugar para recostar a cabeça. Enquanto as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos. Não é? As bem-aventuranças a gente costuma dividir em dois grupos. No primeiro, nós temos Jesus falando que o cristão deve se libertar das amarras que os prendem ao pecado. Então, por isso começa: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os que choram. Os pobres de espírito são como que a base da vida do cristão. Porque pobre aqui não é apenas aquele que é desapegado das riquezas. O sentido de pobre aqui vai muito além do bem material. É a pobreza no sentido de: eu não sou nada, não tenho nada, não posso nada, tudo que eu posso é obra da graça de Deus. A única coisa que eu tenho de mim mesmo são os meus pecados e os meus defeitos. Então eu tenho que ter essa consciência e essa vivência de que eu não sou nada, de que eu não posso nada. Então essa é a verdadeira pobreza de espírito de que fala nosso Senhor. Isso vai também com referência aos bens materiais, de que o que eu tenho é obra de Deus, Deus me deu para que eu administre, mas eu não posso ser apegado às coisas materiais e viver para as coisas materiais. E é importante ter isso bem claro, porque o que o mundo hoje valoriza é quem tem mais, não quem é mais, mas quem tem mais, quem possui muitos bens, e é honrado, louvado, e as pessoas vivem numa ambição muito grande, numa ganância, querendo mais, e nunca estão satisfeitos. Isso vai com relação não só a possuir mais e mais riquezas, mas numa compulsão de querer comprar, de querer adquirir, né, num consumismo muito grande, achando que aquilo vai satisfazer o seu poder, o seu próprio ego. O cristão não é assim. O cristão usa os bens como administrador que ele é. Por isso ele é pobre de espírito. E cuida desses bens, zela para que não se perca. Isso é ser pobre de espírito. Mas o Senhor, dentro desse trio aí inicial, ele coloca bem-aventurados os mansos, porque é preciso pisar no orgulho do cristão. O cristão, nós temos que ter humildade, e os mansos, isso não significa apenas uma passividade, não somos passivos diante dos problemas, mas nós sabemos oferecer os nossos problemas por amor a Deus. E Jesus Cristo diz: possuirão a terra, ou seja, terão tal tranquilidade
viverão tão nos braços de Deus que possuirão a terra. E combaterão, sabendo que o manso vai apanhar muitas vezes, não só das pessoas, mas das próprias situações que a vida nos coloca, e vai saber oferecer os sacrifícios, vai pisar, pois, no seu orgulho, e não vai querer responder à altura, no sentido de brigar, vai ter paciência, vai saber perdoar. Isso é o manso. O exemplo de mansidão nós vimos em Jesus, lá na coluna, amarrado na coluna, em que batiam nele, em que esbofeteavam a ele, em que davam com uma coroa de espinhos na cabeça e com uma cana na cabeça, e debochavam dele. E poderia parecer um derrotado, mas ali estava vencendo. E essa vitória que ele quer que nós tenhamos sobre nós mesmos, nos dá uma tranquilidade. O mundo pode fazer o que quiser conosco, nós estaremos sempre vencedores se formos mansos. O que é que vocês podem fazer conosco? Podemos te matar, ótimo, estou tranquilo. Podemos te humilhar, ótimo, quem me louva é o Senhor. Esse é o manso que possui a terra. Quer dizer, está num nível tal que não tem problema, já ofereci tudo a Deus. Mas Jesus vai ainda dizendo, bem-aventurados os que choram. E os que choram no sentido de que choram os seus pecados, choram os pecados dos homens. Jesus também chorou 3 vezes, a gente vê na Sagrada Escritura. Chora diante de Jerusalém, que o rejeita o príncipe da paz. Chora no túmulo de Lázaro, ao ver a consequência do pecado, que é a morte leva o homem a se apodrecer, o seu corpo a apodrecer, como disse a sua irmã Marta, ele já cheira mal. E chora diante dos pecados dos homens no Horto das Oliveiras, e sua sangue. Né? E quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, ele quer que nós pisemos no nossa sede desordenada de prazer, dizendo que esse é o grande inimigo nosso, né? A concupiscência da carne, um dos 3 grandes inimigos. Eu preciso dominar. E o chorar aí, dizem os autores mais antigos, a lágrima é o sangue da alma. Bonito, né? Bem poético, né? O sangue da alma. Exatamente, se colocar diante de Deus como um nada, né? Procurando ter uma vida de sacrifício, de penitência. Bem-aventurados os que choram. Essa é a verdadeira libertação que Jesus vem trazer. Esse é o perfil nosso de cristãos. Mas Jesus vai além. Agora você vai agir. Você já lutou, já venceu, agora vai agir. Vai agir como? Com sede de justiça. Vai viver a justiça e dar a cada um aquilo que é próprio, que é seu. A Deus o que é de Deus, ao próximo o que é do próximo. Vai ser misericordioso, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você vai ser a misericórdia do Pai expressa para o outro que sofre. Então você vai perdoar, você vai acolher, você vai se abaixar e vai acolher a pessoa que sofre. Em todos os sentidos. Vai exercer a misericórdia de Deus em você, através de você para aquela pessoa. Como vosso Pai é misericordioso, diz Jesus, de misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso, bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus. Filho como Pai, filhos de Deus vai ser misericordioso. Bem-aventurados os pacíficos, os que promovem a paz, porque vamos trabalhar para que haja uma ordem nas coisas, que a paz, como diz Santo Agostinho, é a tranquilidade na ordem. Então, nós trabalhamos para que a ordem exista, ordem nas coisas de Deus, ordem conosco, ordem entre nós. Essa é a verdadeira paz, em que Deus, nosso Senhor, é honrado. A tranquilidade na ordem, isso é uma luta. Né? Trabalhar pela paz, a paz é um dom de Deus. E não existe paz sem Deus. É interessante como os santos padres chamavam a atenção e condenavam aqueles que queriam fazer guerra dentro da igreja. Já Santo Hilário de Poitiers,
que viveu lá no século IV, na luta contra o arianismo, condenava a igreja, não pode fazer guerra, isso é contra a própria igreja, Santo Hilário de Poitiers. E depois, no tempo do priscilianismo, que foi uma heresia que surgiu lá na época dos Santos Padres, foi condenado um prisciliano, um herege, e foi morto. Inclusive São João Crisóstomo chama a atenção, não pode fazer isso, porque a nossa fé é uma fé no exílio, e quantas vezes nós estamos no exílio, e lá na prisão, lá nós nos convertemos, e muita gente se converte porque nós estamos na prisão. Há quantos e quantos casos de pessoas que se converteram porque os cristãos, ao serem condenados à prisão, lá dentro da prisão, foram convertidos pelo exemplo dos cristãos, pela vida de fé dos cristãos. A história da igreja, a história dos mártires está cheia de exemplos, porque a nossa igreja promove a paz, essa paz com Deus. E aí nós temos a verdadeira alegria, mesmo no sofrimento. E alguns vão me dizer, mas a igreja fez uma guerra, a guerra das cruzadas, fez a guerra lá contra os muçulmanos. Sim, mas não era para combater as pessoas, era para defender os cristãos que estavam sendo massacrados, como por exemplo as cruzadas, o caminho da Terra Santa, a Europa estava sendo tomado pelos muçulmanos de tal forma que estavam impedindo, enchendo de vexações os cristãos que iam para lá para fazer suas peregrinações e já tinham tomado grande parte da Terra Santa. Então o Papa convoca a cruzada para liberar o caminho, vamos em frente. E muitos foram. Aqueles que foram, evidentemente, com esse sentido, cumpriram a vontade da igreja e defenderam, realmente, na época, tiveram vitórias. Mas para defender a fé e defender a liberdade verdadeira do cristão. Como os cristeiros, lá no México, vale a pena vocês conhecerem a história dos cristeiros, um espetáculo, quando o comunismo tomou conta do México em 1923, por Cáliz, os cristãos, os católicos, pegaram em armas para defender a liberdade verdadeira de praticar a fé. Mas era uma defesa, um mecanismo de defesa para praticar a fé. Os cristeiros, morreu lá na época o padre Pró, o grande padre Pró, que sendo proibido de exercer o seu ministério, muitas vezes se disfarçava de jardineiro, de pedreiro, de pintor, e chegava nas casas e celebrava escondido, e era perseguido, fugia, ia para outro lugar, e sempre assim, até que encontraram o padre Pró, e ele foi fuzilado. E quantos meninos da Cruzada Eucarística, naquela época, foram fuzilados no paredão? Os comunistas fazem assim, antes de chegarem ao poder, pregam a liberdade total, depois que chegam ao poder, fuzilam quem é contra. E fizeram assim e muitos meninos da Cruzada Eucarística gritavam, viva Cristo Rei, e eram fuzilados. A igreja teve essas lutas, mas essas lutas eram em prol da paz verdadeira. Da paz com Deus, paz entre nós. Então, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, quer dizer, aqueles que têm um coração puro, um coração reto. Não é só a pureza da castidade também, mas mais do que isso, a retidão no coração. Ter reta intenção nas coisas sempre. Nunca ter má intenção, mas ter reta intenção. Quero fazer a vontade de Deus aqui, então faça as coisas para Deus. Isto é que se chama reta intenção. Mas se você fez e não deu certo, não importa, você fez para Deus, Deus recebeu já. Eu construí um projeto para fazer tudo e deu tudo errado. Deu tudo errado aos seus olhos, porque aos olhos de Deus, Deus já recebeu, você fez para Deus. Então não importa, porque Deus não precisa de você. Então ter o coração reto, o coração puro, é ter essa retidão de intenção e de consciência. Quero fazer para agradar a Deus e pronto. Daí vem todas as outras virtudes, a obediência, a simplicidade, a castidade e tudo mais. Quero ter intenção reta. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Mas se nós vivemos esta identidade cristã que está aí expressa nas bem-aventuranças, e cada vez mais que nós vivemos essa identidade, nós
nos tornamos semelhantes a Cristo, seremos sempre objetos de perseguição. Então não pensem que se vocês forem bons cristãos, vocês não serão perseguidos. Todos seremos perseguidos. E Deus, nos seus planos, permite as perseguições. Alguns são perseguidos pelas armas que matam, né? Conheci um sacerdote já há bastante tempo, no meu início do sacerdócio, ele dizia, os fiéis cristãos vão ser todos fuzilados, quando vai chegar uma hora vão ser todos fuzilados. Então quando ele ia dar a comunhão, ao invés de dizer corpo de Cristo, ele disse, você vai ser fuzilado, você vai ser fuzilado, você vai ser fuzilado. Mas o mundo nos fuzila, não digo com armas no sentido material, né, de metralhadoras, mas o mundo nos fuzila quando nos ridiculariza, quando persegue a nossa fé, quando persegue Jesus, quando persegue a família, quando persegue a nossa vivência cristã, quando nos ridiculariza pelo nosso modo de nos divertir, de nos comportar, de vestir. O cristão tem uma veste própria, modesta, nunca é ocasião de pecado para o outro, porque é templo do Espírito Santo. A conversa do cristão é diferente, não é meio como a conversa do mundo, sem petulância, sem arrogância, mas é mais simples, no sentido de que está ali fazendo a vontade de Deus, então não tem que ficar falando palavras feias, chulas, como diz São Paulo, chocarrices, ou piadas imorais e coisas do tipo, porque o cristão é diferente. Então, por que nós somos diferentes? Nós somos ridicularizados. Então, essa é a grande metralhadora que tem aqui no Ocidente. Em alguns lugares, vai a metralhadora para matar mesmo na cabeça. Mas, em geral, hoje, como diz o Papa Emérito Bento XVI, é sermos ridicularizados. Então, nosso Senhor diz, bem-aventurados sereis quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos maltratarem, mentindo contra vós, por causa do meu nome. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então aí está, em poucas palavras, o perfil do cristão, que está lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. É um desafio. Se nós formos olhar do ponto de vista humano, é impossível, mas nós vivemos da graça de Deus. Então, com a graça de Deus, com a oração, com os sacramentos, com esse trabalho que cada um deve fazer em si mesmo e ajudar a si próprio, ajudar também os irmãos e procurarmos ser uma verdadeira comunidade de fé e de amor, né, de bem-aventurados, né, de objetos da bênção e da graça de Deus, assim nós podemos ser autenticamente cristãos. E que Nosso Senhor nos ajude nisso. O primeiro exemplo nós temos em Maria Santíssima, a grande discípula de Jesus. Então peçamos a ela que nos dê essa graça, que interceda por nós, para que sejamos autenticamente cristãos, bem-aventurados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.